Graças a Deus, irmãos. Mais uma vez estamos começando aqui um culto de adoração ao nosso Deus. Gostaria de cumprimentar a todos que estão participando junto conosco. E chame mais alguém aí, passa o link. Vamos estar divulgando para que todos possam estar louvando e engrandecendo o nome do nosso Deus nessa noite. Possamos estar exaltando ao nome do nosso Deus nessa noite. E que possamos estar deixando as dificuldades de lado, deixando os maus pensamentos de lado, e sabemos que temos um Deus que está ao nosso lado, nos guardando, nos fortalecendo, nos guiando. E essa noite eu convido você a estar louvando e exaltando o nome do nosso Deus, glorificando e agradecendo pelas inúmeras bênçãos que Ele tem derramado em nossas vidas, amém? Vamos estar orando agora e daqui a pouco nós vamos estar louvando ao nosso Deus. Amém, graça e paz. Vamos orar ao Senhor. Tenha fé que Deus vai restaurar a sua vida em nome de Jesus. Senhor, obrigado por mais esse dia, obrigado pela tua presença nesse lugar. Senhor, a nossa expectativa nessa noite é que, ó Deus, os teus milagres sejam derramados sobre nós. Ó Pai, a tua graça, o teu amor, o teu perdão seja derramado sobre nós. Senhor, ó Deus, oramos pela nossa nação, oramos pelo nosso país, oramos, ó Deus, pelas aquelas pessoas que estão enfermas, por aquelas pessoas, ó Deus, que estão com coronavírus. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa entrar com a providência de cura na vida dessas pessoas. Eu me lembro agora, Senhor, da irmã Alexandrina, da igreja de Jacuí. Ó Deus, que aonde ela estiver, no leito do hospital, que o Senhor, ó Pai, visite ela agora com o seu Espírito Santo e manifeste a sua glória. Abençoe nosso irmão Ziel, obrigado pela cura do teu servo. Abençoe, ó Deus, o André, seu filho, obrigado pelo livramento, ó Deus. Cura, Senhor, abençoa essas pessoas e aqueles que eu não estou lembrado agora, Senhor, mas que estão enfermos, que estão, ó Deus, com o coração inquieto, que estão, ó Deus, com transtorno de ansiedade, que estão, ó Deus, em depressão. Em nome de Jesus nós oramos. Restaura, Senhor, a sorte do teu povo. Ó Deus, receba o nosso louvor nessa noite, receba a nossa adoração. Nós queremos entregar o nosso melhor. Não vamos deixar, Pai, que nada venha, Senhor, impedir de colocarmos diante do Senhor o nosso louvor, de colocarmos diante do Senhor a nossa gratidão, o nosso reconhecimento, ó Deus, pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas, em meio a esse caos, em meio a essa pandemia, em meio, ó Deus, a tantas coisas ruins que estão acontecendo, em meio às tempestades, ó Deus, que tem se levantado. Ó Deus, a nossa gratidão ao Senhor por esse tempo de cuidado, por esse tempo de paz, por esse tempo que o Senhor tem derramado, Pai, sobre as nossas vidas, de alegria. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Louvado seja Deus. Amém, irmão? Te convido a levantar aí do sofá, a chamar quem está do lado, chama quem está lá na cozinha, lá, junta toda a sua família e vamos estar declarando que nós nos rendemos ao nosso Deus, amém? Salvação, e a ti me renderei.
Está se falando de fé. Acho que há tempos que não se fala tanto de fé como nos dias de hoje, em meio a essa pandemia, em meio aos problemas, em meio às dificuldades. E o canto que nós vamos entoar agora diz que pela fé no Filho de Deus eu sou vencedor. Nós somos mais do que vencedores. Amém. Assim diz a palavra do Glória Senhor. a Deus. Que nós possamos exercitar essa fé no dia a dia, nós possamos colocar essa fé em prática, embora os dias sejam maus, embora muitos estão fraquejando na sua fé, mas nós possamos estar praticando isso, colocar em prática e demonstrarmos essa fé no nosso dia a dia, sabendo que o nosso Deus está no controle, embora muitas pessoas aí estão achando que tudo está fora de controle, mas o nosso Deus, Ele está no controle. Amém. E tudo Ele pode, Ele está olhando para nós, está olhando para a nossa dificuldade, está olhando para o nosso clamor, nós possamos estar exercitando essa fé no nosso dia a dia. Amém? Glória a Deus.
O livro de Tiago, ele tem um versículo que talvez algumas pessoas podem pensar, não, mas aí Tiago estava tirando um barato da minha cara. E como que alguém pode falar isso na situação que eu estou? Talvez você esteja com alguém internado nesse momento. Talvez você esteja com uma pessoa adoentada na sua casa. Talvez você esteja adoentado. E Tiago, no capítulo 1, ele diz o seguinte: tendes alegria por passares por várias provações. E é uma coisa fácil de falar, é uma coisa fácil de se dizer, mas é complicado quando você está numa situação como muitas pessoas se encontram hoje, atentar para isso que o livro de Tiago diz. Mas assim, nesse mesmo texto ele diz o seguinte: porque passares por várias provações vai te trazer perseverança. E o passar por várias provações, irmãos, nós entendemos que é para aumentar a minha fé, não é para diminuir a minha fé, tá? E esse canto que nós vamos estar cantando agora diz isso: rompendo em fé, tá? E se você está nessa dificuldade, você está com esse problema hoje, tá? Esse canto diz que nós devemos romper em fé, que nós possamos estar prosseguindo, nós possamos estar crescendo na nossa fé, amém? Sobre as águas,
tempestades, Pai querido, Senhor, podemos confiar em Ti, Pai querido, num Deus, Pai querido, que é soberano, num Deus, Pai querido, que cuida do Teu povo, Senhor, num Deus, Pai querido, Senhor, que, Senhor Deus, desistiu, Pai querido, do Seu povo, Senhor. Senhor, eu quero Te apresentar agora, Senhor Deus, as pessoas, Pai querido, Senhor Deus, que estão muitas vezes, Pai querido, com medo, Senhor, que estão, Pai querido, apavoradas, Senhor Deus, mediante, Senhor, a uma situação, Senhor Deus, que temos certeza que o Senhor está no controle, Senhor. Senhor, visita nessa noite, Senhor Deus, lares, Pai querido, Senhor, visita, Pai querido, Senhor Deus, os leitos, Pai querido, Senhor, das pessoas, Senhor Deus, que estão doentadas, Pai querido, Senhor, visita, Pai querido, Senhor Deus, aqueles, Senhor Deus, que, Senhor Deus, porventura, Senhor Deus, tem um diagnóstico, Pai querido, Senhor Deus, e que perderam, Pai querido, muitas vezes as esperanças, Senhor, vai de encontro nesse momento, Pai querido, fortalece a fé de cada um, Pai querido, fortalece a fé do Teu povo, Pai querido, Senhor, sabemos, Pai querido, que temos um Deus em que podemos confiar, Senhor. Senhor, eu Te peço, Pai querido, fala conosco, Pai querido, nessa noite, Senhor. Eu Te apresento a vida, Senhor Deus, do pastor Walter, Senhor Deus, que trará, Senhor Deus, a mensagem, Senhor Deus, nessa noite, Senhor. Fala aos nossos ouvidos, Pai querido, Senhor. Fortalece o Teu povo nessa noite, Senhor. Senhor, que possamos, Senhor Deus, sair, Senhor Deus, essa noite, Pai querido, Senhor Deus, e proclamarmos, Senhor Deus, a Tua palavra, Senhor Deus, e praticarmos essa fé, Senhor Deus, em nossas vidas, Senhor. Senhor, que possamos, Senhor Deus, ter cada dia mais, Senhor Deus, dependentes de Ti, Pai querido, Senhor, possamos, Senhor Deus, ter cada dia mais, Senhor Deus, firmes, Pai querido, no propósito, Pai querido, Senhor Deus, de entregar as nossas vidas, Pai querido, a Ti, Senhor. Nós Te pedimos, Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Agora nós iremos passar a mensagem, parte da mensagem, e o pastor Walter irá trazer a mensagem do nosso Deus nessa noite. Amém, irmãos? Amém, glória a Deus. Vamos romper em fé aqui essa noite, em nome de Jesus. Compartilha aí. Hoje eu vou falar sobre fé. Tenha fé. Tenha fé que Deus vai usar esse vaso que está falando com você. Tenha fé que eu seja um instrumento do Senhor nessa noite, para a tua vida, para a tua família, para a tua casa. Tenha fé em Deus. Não tenha fé em mim não, tenha fé em Deus. Deus é o Senhor, Ele está sentado no trono, e a Ele toda a honra e toda a glória e todo louvor. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 30. A partir do versículo 35. Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35. Mas antes de ler o texto, eu quero falar algumas coisas que é importante. O tema, como todos já sabem, né, da mensagem é tenha fé. Irmãos, nós cantamos aqui que é pela fé no Filho de Deus nós somos mais que vencedores. Também a palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé. A palavra de Deus também diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. A palavra de Deus também diz que de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, vejam então a importância de ter fé. Por isso nós queremos falar sobre tenha fé, principalmente quando algo que você espera, você não consegue ver, você não consegue imaginar algo melhor. Muitos estão falando, né, que o mundo não será mais o mesmo depois da pandemia. Muitos estão falando que como será, né, como é que vai ser. Eu só tenho certeza de uma coisa, meu irmão e minha irmã: pela fé em nome de Jesus, o Senhor vai nos conduzir em vitória. Pela fé em nome de Jesus, o Senhor vai nos sustentar com a sua destra fiel. É isso que eu tenho certeza, depois que essa pandemia acabar. E eu gostaria que você fortalecesse a sua fé na palavra do Senhor. E a única maneira de ter fé, de fortalecer a fé, é ouvindo a palavra de Deus.
porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Se você quer que a sua família tenha fé, então fala para eles ouvirem a palavra de Deus, prega a palavra de Deus, em nome de Jesus. Eu quero então ler o texto que nós falamos aqui, Marcos 4,35, diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Versículo 37: ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu quero, antes de entrar propriamente no texto, eu queria iniciar essa mensagem fazendo 4 afirmações para você. Então anota aí, fica atento, 4 afirmações. Ouve o que nós temos a compartilhar com você aqui. A primeira afirmação que eu quero dizer para você é que as tempestades vão chegar. Se não chegou ainda, vão chegar. No nosso caso, acredito que elas já estão aí, né? Essa pandemia é uma tempestade, mas talvez outras tempestades vão chegar na sua vida. Não sei em que área, mas é uma afirmação que eu tenho que lhe dizer: as tempestades vão chegar. São inevitáveis. Ninguém escapa dessa tempestade, nem homem, nem mulher, nem rico, nem pobre, nem jovem, nem velho, nem doutor, nem analfabeto, e nem crente e nem descrente. Se você que está aí me assistindo é crente, a tempestade vai chegar. Se você que está me assistindo aí, você não crê em nada, a tempestade vai chegar. Todos vamos enfrentar as tempestades até o dia da nossa morte. Eu tenho que lhe dizer isso. Com pandemia ou sem pandemia, até o dia da nossa morte, até o dia de Jesus nos arrebatar, nós vamos enfrentar tempestades. Não, nós não estamos blindados, nós não vivemos em uma redoma onde nada acontece conosco. As coisas acontecem, irmãos. Aqui na nossa caminhada tem dor, tem luta, tem lágrima, tem choro, tem aperto no coração, tem tudo isso. Então, se você está enfrentando uma tempestade, você não é uma exceção. Todos nós enfrentamos as tempestades. Então as tempestades são inevitáveis. Além de inevitáveis, segunda afirmação. A primeira é que as tempestades vão chegar. A segunda afirmação é que elas são imprevisíveis. Além de inevitáveis, elas vão chegar, elas são também imprevisíveis. Você pode sair da sua casa e, como qualquer outro dia, acontecer um acidente, como já deve ter acontecido com alguém. Você sair de casa para ir trabalhar, para ir para a igreja, para estudar, enfim, e acontecer um acidente. Ninguém está livre disso. Pode acontecer. Pode acontecer, irmãos, de você ir ao médico, fazer um exame de rotina, sabe aquele exame de rotina, e descobre que você está com uma doença grave. Pode acontecer. Seu casamento é estável, é harmonioso, tem mais de 20 ou 30 anos aí de casado, aquela coisa maravilhosa, e de repente num acidente de percurso, aí o teu casamento acaba ferido e acaba num tribunal com o divórcio. Isso pode acontecer. As tempestades são imprevisíveis, elas não são apenas inevitáveis. E a terceira afirmação que eu quero falar para você, terceira afirmação, é que as tempestades
muitas vezes são inadministráveis. Você não consegue administrar. E os discípulos que estavam no barco, eles estavam no barco, e a maioria, ou alguns daqueles discípulos eram pescadores. Para a gente ver como as coisas são inadministráveis. Alguns deles eram pescadores, tinham experiência, já tinham pescado naquele lago, naquele lugar, no mar da Galileia, de Tiberíades. Muitos cresceram ao redor ali, por exemplo, Pedro, André, seu irmão, João. Muitos cresceram ao redor desse lago. E talvez eles já tivessem até passado por alguma situação parecida ali naquele lago. E penso eu que eles pensaram, né? Bem, não vamos, isso é com a gente. Não vamos acordar o mestre, não. Deixa ele dormir, vamos resolver. Temos conhecimento, temos experiências. Entretanto, o barco está rodopiando, o vento está soprando. O barco está sofrendo uma fúria daqueles ventos. As coisas cada vez mais turbulentas. O barco está se enchendo d'água. Diz o texto que o barco estava se enchendo de água. A morte parecia que estava se aproximando, e eles não conseguiram administrar aquela situação, aquele problema. E é assim, meus irmãos, nas nossas vidas. Muitas vezes aquilo que parecia tão fácil para mim, tão fácil para você, tão comum, se transforma em algo estranho. Aquilo que nós conseguimos lidar com tanta habilidade, na maioria das vezes, agora já não conseguimos mais manter o controle. É o que estamos vivendo, irmãos. Não temos mais controle da nossa vida, do nosso trabalho. Somos obrigados a fazer algo que não queremos, que até então era comum para a gente saía, a gente voltava. Agora eu não posso sair toda hora, eu tenho limites. Então as tempestades são inadministráveis. Aquele marido, né, um exemplo, aquele marido que você se casou, que era amável, que era respeitoso, agora é bruto, agora é uma pessoa que te maltrata, não te ama mais, desfaz de você, ele agride você. Aquele filho que você criou com tanto carinho, com tanto amor, agora ele dá problema para você. Ele não te respeita, ele não te obedece, ele pisa em você, ele escarnece de você. Então, até um certo ponto era administrável. Agora tem coisas que você não administra mais, e a tempestade é dessa maneira. Quantas vezes aquilo que você conseguia resolver com tanta tranquilidade, agora você não consegue mais. As rédeas não estão mais nas suas mãos, não é você mais que controla. O seu barco não obedece o seu comando mais. E é assim com todos nós. E a quarta afirmação: primeira, além das coisas serem, além das tempestades serem inevitáveis, ou seja, elas vão chegar. Além das tempestades serem imprevisíveis, são imprevisíveis. E além das tempestades serem inadministráveis, eu quero dizer para você que elas são pedagógicas. Elas nos ensinam, meu irmão e minha irmã. Então, nós cremos que Deus é soberano, amém? Eu creio que Deus é soberano. Eu tenho certeza que você que está aí desse lado crê também. E portanto, Ele não é pego de surpresa. Ele sabe todas as coisas, porque Ele é Deus, Ele é o Senhor do universo. Então Ele não é pego de surpresa quando as tempestades vêm sobre nós. Gostaria de lhe dizer algo que Deus colocou no meu coração. Se você ama a Deus, até as tempestades contribuem para o seu bem. Amém? Deus é Senhor. As tempestades são pedagógicas, elas nos ensinam alguma coisa. Aproveite esse tempo de pandemia, de sofrimento, de luta, para... obrigado pela água. Amém, glória a Deus. Aproveite esse tempo para ver o que Deus está querendo lhe ensinar, porque Ele é Senhor de todas as coisas. A tempestade, essa pandemia não pegou Deus de surpresa, e elas nos ensinam
E a primeira coisa que eu quero falar para você: se você ama a Deus, até as tempestades contribuem para o seu bem. Romanos 8, 28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então as tempestades não vêm para destruir, meu irmão. As tempestades que Deus permite que passamos não vêm para nos destruir, creia nisso. Elas vêm para nos fortalecer, ela vem para fortalecer os músculos da nossa alma. Já pensou nisso? Já parou para pensar nisso? Que a tempestade veio para fortalecer a tua alma, a tua fé. Portanto, tenha fé, fortaleça ela no Senhor e na força do seu poder. As tempestades não vêm para colocar você para longe de Deus. As tempestades, elas vêm para colocar você aos pés do Senhor. Dobre os seus joelhos na presença de Deus. Aproveite essa oportunidade que Deus está te dando para você dobrar, para você se curvar diante daquele que é Rei e Senhor. Glória a Deus. Elas não vêm para trazer incredulidade. Sem fé é impossível agradar a Deus. Elas não vêm, as tempestades não vêm para trazer incredulidade ao meu coração, ao seu coração, mas elas vêm para amolecer. Sabe, você aí que tem o coração duro, coração de pedra, a tempestade vem para amolecer o teu coração. Ela vem para fazer você mais dependente de Deus. Eu tenho recebido ligação, irmãos, de pessoas que têm dinheiro, que tem bens materiais, tem muita coisa, não está passando nenhuma dificuldade financeira nessa pandemia, mas tem me ligado pedindo oração porque a sua alma está aflita. A sua alma está aflita, sabe por quê? Porque não tem fé naquele que é Senhor de todas as coisas. Então essas 4 afirmações eu gostaria que você lembrasse. Primeiro, as tempestades vão chegar. Para alguns já chegaram. As tempestades são imprevisíveis. As tempestades são inadministráveis. Foi assim com os discípulos. E as tempestades são pedagógicas, servem para nos ensinar alguma coisa. Então, agora vamos para o texto. E o contexto desse texto que nós lemos é que Jesus passava o dia ensinando. Deixa eu dizer assim, que naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para o outro lado, para a outra margem. Jesus passou o dia todo ensinando, mostrando àqueles discípulos as parábolas do reino, as verdades do evangelho. Era isso que Jesus fez, ou estava fazendo durante todo o dia. O que Jesus quer dizer, irmãos, quando ele fala isso, vamos passar para o outro lado? Jesus está dizendo o seguinte: eu acabei de ensinar vocês, acabei de passar todas as instruções teóricas, agora nós vamos para o outro lado, nós vamos para a prática, nós vamos, olha o versículo 35, naquele dia sendo já tarde, passemos para o outra margem, para o outro lado. A aula agora é na prática, meu irmão. Jesus estava falando para os discípulos: a aula agora é na prática. A aula não é mais teoria. Já falei tudo que eu tinha que ensinar para vocês aqui. Agora vamos entrar no barco e vamos para o outro lado. Você ouve a palavra de Deus, você aprende a palavra de Deus, você memoriza. É bom memorizar a palavra de Deus, mas a lição você só aprende no mar das tempestades, ou no mar tempestuoso da vida. É quando você passa por uma luta, é quando você passa por uma prova, é quando você cruza os vales, o vale da sombra da morte, é quando você caminha pelo deserto, é quando você é surrado pelos vendavais da vida, é que você aprende a lição do Evangelho do Reino. Então é nessa hora que você descobre que tudo que você ouviu é verdade, e que Deus é o Deus da providência. Deus é o Deus da providência, irmãos. Foi isso que o texto nos mostrou. Ele nos mostrou na prática quem é que manda, quem é que governa, quem é que controla. Ele é o Deus da providência, é o Deus do socorro, socorro bem presente na tribulação, diz o hino. É Deus de misericórdia, é quem traz o livramento no meio da tempestade, é quem traz o livramento no meio da pandemia. É esse o nosso Deus. Então, não podemos deixar de lembrar disso.
Diz a Bíblia que Jesus entra no barco, cansado, e vai lá para trás, vai para a popa do barco, vai lá para trás e dorme. É nessa hora que chega a tempestade, diz o texto, e os discípulos tentam resolver o problema e não conseguem. Quando pareciam que eles iam naufragar, eles recorrem a Jesus. E eles perguntam, até de uma certa forma irônica, né? Eles perguntam para Jesus: Senhor, versículo 38, Senhor, mestre, não te importa que pereçamos? Não te importa que morremos? É na hora da tempestade eles fazem essa pergunta para Jesus. Jesus acorda, Jesus acalma a tempestade, o mar se emudece, a bonança vem. E Jesus pergunta para eles: olha, e vocês? Por que são tímidos? Versículo 40 e 41. Por que vocês não têm fé? Tenha fé, meu irmão e minha irmã. Tenha fé. Esse texto que nós lemos está regido. Nós lemos o texto do 35 ao 41. Irmãos, essa passagem tem 3 perguntas que são triviais, fundamentais. São perguntas que nos ajudam a entender aquilo que Deus quer e pode fazer nas nossas vidas. E a primeira pergunta que eu quero refletir com você aqui é: mestre, não te importa que pereçamos? Presta atenção nessas 3 perguntas no texto que nós lemos. A segunda é: e vocês, por que são tímidos? Por que não têm fé? E a terceira é: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu quero trabalhar essas 3 perguntas aqui dentro desse tema, tenha fé, e gostaria que você me acompanhasse em nome de Jesus. A primeira pergunta é: mestre, não te importa que morramos? Essa talvez seja a minha pergunta, essa talvez seja a sua pergunta, essa talvez seja a nossa pergunta. É a pergunta quando nós passamos por um tempo de angústia, é a pergunta da nossa dor quando nós passamos, é a pergunta do nosso aperto no coração. Eu sei que tem pessoas aí me ouvindo com um aperto no coração. É a pergunta de quem está passando por uma tempestade, por uma crise, por um problema conjugal. Mestre, não te importas comigo? Não te importas que pereçamos? É a pergunta por quem está passando por uma angústia na alma, uma dor na alma. É a pergunta por quem está passando por uma enfermidade. Eu sei que tem gente com quadro de coronavírus. Eu sei que tem gente que está internado. Eu sei que tem gente que está morrendo. E talvez essa pessoa esteja perguntando: mestre, não te importa que pereçamos? Talvez seja a pergunta de alguém que está passando por um problema que aperta o coração, que esmaga os nossos sentimentos, sabe, aquele sentimento mais profundo pela nossa família, pelos nossos amigos queridos. Momentos às vezes você diz: meu Deus, eu não sei mais o que fazer. Talvez você esteja aí pensando isso: eu não sei mais o que fazer. Mestre, não te importa que pereçamos? E eu já usei, meus irmãos, talvez você tenha dito: eu já usei todos os meus recursos. Talvez você diga assim: eu já empreguei tudo que eu tinha para tentar resolver. Até a minha experiência, você que é experiente, talvez você tenha falado: mas eu já passei por outros. E talvez você já tenha esgotado sua experiência. Você ora e não vê resposta, você chora e as lágrimas secam no seu rosto. Você jejua e o problema às vezes até piora. Eu já tive experiência de passar por isso. Você ora, você jejua, e ao invés da coisa melhorar, a coisa piora. Mas como assim, pastor? Você não vê mais nenhuma solução. E o que você vê, como os discípulos viram, é a morte chegando. O barco estava descontrolado, a água estava enchendo. Talvez seja essa a sua situação. Talvez seja essa a sua situação. É nessa hora que fazemos a mesma pergunta que eles fizeram. Somos iguais aos discípulos, iguaizinhos. Mestre, não te importa que pereçamos?
Chegamos e dizemos: Senhor, Tu não vais fazer nada, Tu não te importa conosco, não vais nos ajudar, Senhor, Tu não vais nos socorrer, Tu não estás vendo o meu aperto, não estás vendo a minha dor. Essa é a pergunta que nós fazemos. O Senhor não está vendo a minha lágrima, o Senhor não está vendo a minha necessidade. Por que esses homens estavam fazendo essa pergunta dessa maneira? Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar por que os homens, os discípulos, estavam fazendo a pergunta dessa maneira? Já parou para pensar por que você faz essa pergunta? E muitas vezes de forma irônica. Mas o senhor está vendo? Jesus é Senhor. O que não estava bem no coração daqueles discípulos? Vou tentar lhe responder aqui em três questões. A primeira questão que estava passando na cabeça daqueles discípulos para eles fazerem essa pergunta é que uma coisa é você entender a dificuldade de conciliar a ordem de Jesus no verso 35 com a chegada da tempestade. Jesus fala assim: vamos passar para o outro lado. E eles, o que eles fazem? Eles obedecem, eles fazem o que Jesus mandou. Eles não estão fazendo nada de errado, eles estão fazendo tudo certinho. Jesus mandou: vamos para o outro lado. O que eles fizeram? Prepararam o barco e foram, obedeceram. Mas logo em seguida vem a tempestade. Eles devem ter ficado preocupados: meu Deus, a gente está fazendo tudo certo, a gente está obedecendo, a gente passou o dia com ele, e vem essa tempestade. Enquanto eles obedecem, uma tempestade vem ao encontro. Irmãos, é muito fácil entender quando vem uma tempestade e nós estamos desviados, desobedientes. Nós lembramos aqui então de Jonas. Deus enviou uma tempestade porque Jonas estava desobedecendo a uma ordem dele. E isso é fácil entender. Deus mandou você fazer uma coisa e você faz outra. Então a tempestade vai vir. E eu gostaria que você escreve uma coisa aqui. Escreve uma coisa aí que eu vou te falar agora. Deus manda a tempestade para ele voltar ao caminho da obediência. É isso que Deus faz. Deus não mandou a tempestade para castigar Jonas. Deus mandou a tempestade para Jonas voltar e obedecer a ordem de Jesus. Mas isso é fácil entender. Eu desobedeci e veio a tempestade. Agora, anota aí antes da gente continuar respondendo essa questão. Crente desviado é endereço certo de tempestade. Está desviado, está passando tempestade, é natural, vai te pegar a tempestade. Está desviado, meu irmão, a tempestade vai atrás. Foi assim que aconteceu com Jonas. Jonas se desviou o caminho, a tempestade foi atrás. Então, crente desviado é endereço certo de tempestade. Se você está desviado de Deus, se você está desviado, Deus vai mandar a tempestade atrás de você. Deus vai mandar a tempestade atrás de você se você está desviado. Você que está me ouvindo aí, você está pisando na bola, você não está orando mais, você está pecando, não está nem aí para nada, a tempestade vai chegar. Deus vai mandar, mas sabe por que Deus vai mandar a tempestade? Deus vai mandar a tempestade encurralar você. Deus vai mandar a tempestade enquadrar você. Mas Ele vai mandar a tempestade atrás de você não para te destruir. Ele vai mandar a tempestade para fazer você voltar para Ele, porque Ele te ama e Ele quer que você volte para onde Ele te mandou ir. Amém? Então anota isso aí. A tempestade vai vir se você está desviado, mas ela vem para que você volte para Deus. Entenda. Se você está passando por uma tempestade, você não está mais nos caminhos do Senhor, Deus está falando para você essa noite: volte-se para Deus, porque a tempestade vai chegar, mas ela vai chegar para que você dependa dele. Agora, como entender a tempestade numa situação em que os discípulos estavam obedecendo, irmãos? Os discípulos estavam obedecendo. A gente sempre espera, quando a gente obedece, que tudo vai dar certo, né? Se eu estou orando, estou jejuando, estou buscando a palavra, estou louvando, não falta um culto, está tudo certinho. O que a gente espera? Vai dar tudo certo, não vai ter problema, o mar vai estar tranquilo. E mesmo assim a tempestade vem. Se coloca no lugar dos discípulos.
E é por isso que eles estão aflitos, porque eles estavam fazendo tudo certo. Eles estavam fazendo tudo certo. E talvez seja por isso que eles fazem aquela pergunta daquela maneira. A segunda questão para eles fazerem a pergunta dessa maneira é que Jesus demora em resolver a situação. O que Jesus estava fazendo? Diz o texto que Jesus estava dormindo. Quem dorme não está agindo, está parado. E os discípulos ficaram aquela coisa toda, né? O mar agitado, e eles não conseguiram resolver o problema, e Jesus dormindo. Então, a segunda questão que passa pela cabeça deles, para eles fazerem aquela pergunta para Jesus, mestre, ou daquela maneira, é que Jesus estava demorando para agir. Mas uma coisa nós precisamos lembrar: tem hora, irmãos, que a demora de Deus machuca mais a nossa alma do que a tempestade. É quando você ora e não tem resposta, quando você jejua e o problema se agrava, quando você anos e anos ora nas madrugadas, ora e chora, né? Ora pelo seu marido, ora pelo seu filho, ora pela conversão, ora pela restauração da sua família. Você já parou para pensar nisso? Aquela demora, aquele silêncio de Deus, nada acontece. Você ora pelos seus filhos, e quanto mais você ora, mais o coração do infeliz endurece, mais o coração da pessoa fica pior. E você fala assim, como salmista: até quando, Deus? Até quando? E foi essa sensação daqueles discípulos ali. Eu lembro aqui da história de Lázaro. Quando a irmã de Lázaro manda o rapaz lá falar com Jesus, e Jesus fala para ela, fala que eu vou. Isso vai fazer 2 dias. Fala que eu vou lá. Fala para ela ter fé, fala para ela confiar, que isso é para a glória de Deus. Agora imagina o camarada chegando lá na casa de Marta e Maria e dando a resposta: Jesus falou que vai vir aqui e ele vai resolver o problema aí. Meu amigo, é difícil você ficar firme. E é por isso que eu estou pregando hoje: tenha fé. Jesus demora mais 2 dias, ou seja, ele chega lá no 4º dia. Mas eu quero dizer para você que, independente da demora que você ache de Jesus, talvez você diga: por que Jesus demorou? Esperou até o 4º dia. Ele esperou até o 4º dia porque no relógio de Deus não tem tempo, não tem nada que segure o seu poder. Jesus não demora. No relógio de Deus não tem atraso. A hora dele é perfeita, a sua maneira é a mais linda, diz o cântico. Quando ele parece que está demorando, grava isso aí: quando Jesus parece que está demorando, é porque ele está preparando algo maior e melhor para a tua vida. Está demorando passar essa pandemia, está demorando passar essa tempestade, está demorando passar esse problema, está demorando passar essa dificuldade. Lembra que o relógio de Deus, o cronos de Deus, aliás, o kairos de Deus é diferente do teu relógio, do cronos. Quando ele demora, é porque ele está preparando algo maior e melhor para a tua vida. Ele está no controle, ainda que você não veja. Ele está no controle, ainda que você não sinta, Ele está no controle. Glória a Deus. E a terceira questão para a gente responder por que eles fizeram essa pergunta é o total silêncio de Deus. Como conciliar o desespero daqueles discípulos com o silêncio de Jesus? Tem hora que o silêncio de Deus, meu Deus, ele grita mais alto na nossa alma do que o barulho do teu vizinho, do que o barulho de uma escola de samba ou sei lá o que. Você ora e não vê resposta, você só vê trevas, escuridão, só vê problema e nenhum sinal de Deus a teu favor. É nessa hora, aí eu quero lembrar de Jó. Jó em um dia perdeu todos os seus bens, foi a falência. Muitos já teriam dado um tiro na cabeça e morrido. Jó em um dia perdeu 10 filhos. Jó perde
sua saúde e vira uma carcaça humana. A palavra de Deus diz que ele descascava as feridas com um caco de telha. E Deus não fala nada. Deus não fala nada. Jó escuta da sua mulher: amaldiçoa esse teu Deus e morre. É o que ele ouve. E o silêncio de Deus continua. Jó pergunta para Deus 16 vezes. No livro de Jó, ele pergunta 16 vezes. Vai ler lá, depois você pesquisa. 16 vezes ele pergunta: Senhor, por quê? Por quê? Por quê? 16 vezes. E Deus não responde. Até então. Por 34 vezes ele fez os céus, ele fez queixas aos céus. E Deus permaneceu no silêncio. Mas em nenhum momento Jó deixou de acreditar, de ter fé em Deus. Ele confiava em Deus. E o texto vai dizer, e aí Deus começa a tratar com a vida dele, quando ele fala assim: porque eu sei, apesar de tudo, porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. É a partir daí que Deus começa a conversar com Jó. Tenha fé, Deus está no controle, assim como esteve com a vida de Jó. Deus está no controle. Glória a Deus. Então, a primeira pergunta que parece, aliás, mestre, não te importa que pereçamos? Agora a segunda pergunta: por que vocês estão com medo? Vocês não têm fé? E para responder essa pergunta, eu gostaria de fazer uma outra pergunta: por que os discípulos deviam ter fé e não ter medo? É paradoxo isso, né? Por que os discípulos não deveriam ter medo e deveriam ter fé? Porque Jesus pergunta para eles, né? Vocês estão com medo? Vocês não têm fé? Mas eu quero fazer essa pergunta também: por que os discípulos deveriam ter fé e não medo? E vou responder: por que eles deveriam ter fé e não ter medo? Vou te dizer, vou te responder com 4 P's, 4 palavras com a letra P. Vou responder essa pergunta. 4 motivos com a letra P. Por que você aí, por que eu aqui, por que nós devemos ter fé em Deus e não ter medo? Primeiro, por causa das promessas de Deus. Anota aí. Primeiro, eles deviam ter fé e não medo por causa das promessas de Deus. Anota mais uma coisa aí: promessa de Deus é a mesma coisa que realidade. Deus prometeu, Deus cumpre. Ele não é homem para mentir. Ele promete, ele cumpre. Ele vela, diz o texto, ele vela pela sua palavra e cumpre as suas promessas. Aquiete o seu coração, descanse. Você não está no controle. Lembre-se disso, você não está no controle. Ele está no controle. Deus está no controle. Você pensa que o seu destino é naufragar. Era isso que os discípulos pensavam. Nós vamos morrer, nós vamos naufragar nesse mar. E talvez você que esteja me assistindo também você pensa isso. Nós vamos naufragar, mas o seu destino é chegar do outro lado, porque foi isso que Jesus falou: vamos para o outro lado, aleluia, glória a Deus. Vamos para o outro lado, irmãos. Se Deus falou que é para ir para o outro lado, Ele vai chegar lá. Não tem tempestade que vai fazer com que você não chegue. O seu destino é o outro lado. Quem conduz a sua nau, quem conduz o seu barco, o barco da sua vida, é Jesus, é o Senhor Jesus. Segundo P, primeiro P é promessa de Deus. Por que eu devo ter fé? Por que os discípulos deveriam ter fé e não medo? Promessa de Deus. Segundo, por causa da presença de Deus, meu irmão. Glória a Deus. Quem é Jesus? Jesus é o Criador do vento. Jesus é o Criador do mar, é o Criador dos céus e da terra. Jesus é o soberano Senhor do universo. Nosso Deus é soberano, diz o cântico. Ele reina antes da fundação do mundo. E Jesus estava no barco. O Senhor, o soberano, aquele que manda, estava no barco.
Então, eles deveriam ter fé porque Jesus estava ali. A criatura não é maior do que o Criador. A criatura não pode ameaçar o Criador. O vento não pode ameaçar o seu Criador. O mar não pode. O sol, a lua, as estrelas, nada pode. A natureza não pode. Não pode. Não é maior. Não ameaça Jesus. Se Jesus está nesse barco, o barco não pode afundar. Porque o mar e o vento não podem derrotar o soberano Senhor do universo. Você pode descansar, você pode confiar, você pode ter fé. Tenha fé, porque Jesus está no barco. Jesus está com você na tempestade. Jesus está com você na dificuldade, nessa pandemia que nós estamos passando. Terceiro P. Por que eu devo ter fé e não devo ter medo? Sabe por quê? Porque Jesus é a paz. Por causa da paz de Jesus. Jesus estava dormindo. Sabe por que Jesus estava dormindo? Porque ele sabia que ele estava no controle. E porque ele está no controle, eu tenho que ter paz. Jesus é o Shalom de Deus. É o Shalom. O Senhor é a minha paz. A minha paz nos dou, disse Jesus. Não vou lá dou como o mundo dá. Aleluia. Jesus é a paz que acalma a tempestade. Então é por isso que você deve ter fé e não ter medo. Tenha fé, não tenha medo. Diga para alguém que está aí do seu lado: não tenha medo, tenha fé. E quarto P, para responder essa pergunta, por causa do poder de Jesus. É interessante, ó, promessa. Qual o segundo P? Presença de Deus é o chamar. Deus presente, o Senhor presente está. Promessa, presença, paz e poder. É interessante, irmãos, que o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, é o evangelho que mais fala dos milagres de Jesus. Todos os evangelhos falam de milagres, mas o Evangelho de Marcos é dinâmico. Jesus não para. Jesus cura, Jesus faz o mar se acalmar, expulsa demônio, as enfermidades, Jesus ressuscita mortos. Jesus não para. 4P, poder. Por que eu tenho que ter fé? Por que eu não tenho que ter medo? Porque Jesus é o Todo-Poderoso. Ele detém todo o poder. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Glória a Deus. Jesus dá uma ordem ao vento e o mar lhe obedece. Jesus dá ordem à natureza. A natureza obedece o poder de Deus. No entorno aqui do capítulo 4, no contexto do capítulo 4, Jesus tem poder sobre os demônios. Aquela legião dos gadarenos lá que estava naquele homem endemoniado, aquele endemoniado de Gadara. Jesus tem poder sobre os demônios, tem poder sobre a natureza. Jesus tem poder sobre as enfermidades. Então não tem pandemia, não tem coronavírus, não tem nada aqui que resista ao poder do nome de Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar. Pois não me envergonho do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia. E Jesus tem poder sobre a morte. A morte não pode vencer, a morte não pode detê-lo. Jesus é Senhor, Ele ressuscitou a Lázaro, Ele é poderoso. A morte não pode resistir ao poder do nome de Jesus. Então é por isso que eu estou lhe avisando nesta noite: tenha fé, não tenha medo. Por quê? Porque Deus, quando Ele promete, promessa é realidade. Porque Deus está presente, porque Deus tem a paz do Senhor. Aliás, quando você desejar alguém a paz do Senhor, saiba que essa palavra é profética, é poderosa. É a paz de Deus, não é qualquer paz não. Louvado seja Deus. Terceira pergunta, e já estamos acabando. Não sei nem que hora é, que horas são. Vamos acabar já. Está no horário. A terceira pergunta é:
quem é este? E aí eu quero encerrar. Antes, você não precisa ter medo, você precisa ter fé. Tenha fé. Glória a Deus. Alguém escreve aí para mim. Você não precisa ter medo, você precisa ter fé. Tenha fé. Louvado seja Deus. Terceira pergunta: quem é este? É a pergunta que os discípulos fazem uns para os outros. Primeiro, os discípulos perguntam para Jesus. Segundo, Jesus pergunta para os discípulos. E agora os discípulos um pergunta para o outro. O texto diz assim: e eles os discípulos, possuídos de grande temor, versículo 41, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa foi a terceira pergunta e nós vamos concluir aqui o nosso raciocínio. Os discípulos ficaram espantados com o poder de Deus. Eu tenho fé que você vai ficar espantado, surpreso com aquilo que Deus vai fazer a partir do momento que você exercitar a sua fé, a partir do momento que você crer que o Senhor Jesus está no controle. Você vai ficar como os discípulos, você vai ficar surpreso, espantado, perplexo, atônito com a glória que será derramada na tua vida. A tempestade vem para você conhecer mais Jesus. É por isso que você está na tempestade, meu irmão, para você conhecer mais quem é o seu Deus. Para engrandecer mais, você precisa engrandecer mais a Jesus. Você precisa louvar mais, você precisa glorificar mais o nome do Senhor. Que por maior que seja a sua crise, maior que seja a sua dor, maior que seja a sua tempestade, por maior que seja, o Senhor é poderoso para acalmar os ventos. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as asas tu também errei. Levantarei, porque eu sei que és Deus, tu és Senhor. Ele é poderoso para trazer a solução para a sua vida. Ele vem para você saber, a tempestade vem para você saber que Jesus não pode ser comparado com ninguém. Não tem dinheiro, não tem nada que se compare, não tem riquezas, não tem império, não tem poderes, não tem principados, não tem potestade, não tem inferno, não tem nada, não tem legião, não tem Satanás, não tem eu sei lá o que possa ser comparado com o poder do nome de Jesus, com a presença de Jesus. Quem é este? Foi a pergunta. Quem é este? E eu vou encerrar aqui dizendo para você: quem é este? Eu vou responder: quem é este que acalma a tempestade? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é? Ele é o autor da vida, é o criador do mundo. Este é o pão da vida, é a luz do mundo. Este é a porta da salvação, é o bom pastor. O bom pastor ouve a voz das suas ovelhas e as suas ovelhas ouvem a voz do seu pastor. Ele é a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem é este? Quem é este? Este é o caminho, é a verdade e a vida. Este, Jesus. Ele é a videira verdadeira. Ele é o Filho de Deus, é o sol da justiça. É a brilhante estrela da manhã, é o Cordeiro de Deus que foi morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos. Quem é este? Este é aquele que por amor de nós não levou em conta a sua cruz, ou a vergonha da sua cruz, pela alegria que lhe estava proposta de ser o nosso Redentor. Quem é este? É aquele que andou por todo lado no poder do Espírito. Jesus andou por todo lado, meus irmãos, no poder do Espírito Santo. É esse. Quem é este? É aquele que andou no poder do Espírito, aquele que andou libertando os oprimidos do diabo. Os cegos viram, os mudos falaram, os surdos ouviram, os coxos andaram, os leprosos foram purificados, os mortos ressurgiram. Quem é este? É a pedra fundamental. Eu edificarei a minha igreja, e sobre esta pedra, disse Jesus, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno
não prevalecerão contra ela. Quem é este? É o dono da igreja, é o edificador da igreja, é o protetor da igreja. Quem é este? É o nosso Salvador, é o nosso Redentor, é o Messias prometido, o desejado das nações, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Quem é este, meus irmãos? Este é aquele que suou gota de sangue por causa do meu pecado, do seu pecado. Este é aquele que sangrou, este é aquele que chorou lá no jardim do Getsemane. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele que levou sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados. Ele levou, é aquele que levou sobre o seu corpo e no madeiro os nossos pecados. É aquele que foi cuspido. Quem é esse? É aquele que foi cuspido por mim e por você. Quem é este? É aquele que estendeu os seus braços na cruz e transformou aquela situação num horror, uma coisa terrível. Este é aquele que transformou a sua morte na cruz no palco da glória de Deus e no instrumento para a remissão dos nossos pecados. Quem é este, meus irmãos? É aquele que foi sepultado, mas que ao terceiro dia ressuscitou. Ele arrancou nas entranhas da morte o aguilhão e ressuscitou gloriosamente, poderosamente, aleluia, vitoriosamente. Quem é este? É aquele que voltou para o céu, está sentado no trono, o grande advogado, o supremo sacerdote, aquele que reina sobre as nações, aquele que tem as rédeas da história nas suas mãos, aquele que derramou o Espírito Santo sobre a igreja. Quem é este? Esperai até que do alto sejais revestidos de poder. Esse é Jesus. Esse é aquele que governa a igreja, a minha vida, a sua vida. Ele governa o mundo, as nações. É aquele que vai voltar. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Este é aquele que vai voltar e vai arrebatar a sua igreja. Vem buscar a sua igreja, glória a Deus. Este é aquele que é o nosso glorioso Redentor. É a razão da nossa vida, da nossa esperança. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra. Eu quero concluir a minha fala dizendo para você: esse é aquele que diz: não tenha medo, tenha fé. Repita comigo aí, onde você está. Não tenha medo, disse Jesus, tenha fé. Tenha fé. Eu quero orar com você mais uma vez. Quero agradecer a Deus pela sua audiência. Espero que Deus tenha falado ao seu coração. E pode aumentar um pouquinho, Wallace. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Aliás, pode pedir para o pessoal vir tocar o Pai Nosso? Pede para o Natan também ouvindo aí, vamos cantar o Pai Nosso. Aleluia. Quero orar por você. Eu quero orar por você. Não vai embora não. Tenha fé. Eu quero orar para que Deus aumente a sua fé. A palavra diz: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, dirás a este monte: sai daqui para acolá. E assim vai ser. E o princípio dessa palavra é que não há barreiras, não há nada que resista ao poder da fé em o nome de Jesus. Coloca pela fé aquilo que você está passando aí. O que você está passando? Qual que é o seu problema? Se ajoelha agora. Fala: Senhor, em nome de Jesus, aumenta a minha fé. Nós vamos cantar o Pai Nosso aqui. E terminando o Pai Nosso, nós vamos orar para que o Senhor aumente a sua fé. Você que não tem fé, hoje, se você ouviu a palavra de Deus, não endureça seu coração e deixe que a semente da fé seja plantada na sua vida, seja plantada na sua casa, porque aquele que serve ao Senhor, ele vive pela fé. O justo viverá pela fé. Aleluia. Ele não vive pelo que vê, ele vive porque ele crê em Jesus. Então nós vamos cantar, vamos louvar o Senhor, dizendo: santo é o teu nome, Senhor. Que venha o teu reino, que venha o teu governo, que venha o teu comando, que venha a tua glória, e assim seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que nós ligarmos aqui na terra será ligado no céu. Louvado seja o Senhor. Canta com a gente o Pai Nosso.
Canta com a gente. Deixa o Espírito Santo falar o teu coração. Canta só uma vez, tá? Pai nosso no céu, santo é o teu nome. Canta com a gente. Teu reino nos damos, tua vontade seja poder do Espírito.
deixa o céu descer. Amém. Amém. Irmãos, Deus abençoe a tua vida. Estou cansado, mas da presença de Deus é bom mesmo. A gente cansa com toda coisa. Aqui o Espírito Santo está se movendo, glória a Deus por isso. E Ele quer se mover sobre a tua vida. Uma semana de vitória, cheia do poder, cheia das promessas, cheia da paz do Senhor, cheia da presença de Deus. Em nome de Jesus, recebe aí, tenha fé em Jesus. Tira toda dúvida, tira toda incredulidade, tira toda incerteza. A fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção daquilo que você não vê. Vamos orar, vamos dar a bênção apostólica e aí nós estaremos encerrando. Que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Senhor perdoe as nossas falhas. Quarta-feira estaremos aqui de novo. Você é nosso convidado no poder do Espírito Santo. Estende a tua mão aí. Pela fé, estende a tua mão e recebe a bênção apostólica. Aliás, hoje vou dar as duas bênçãos: apostólica e araônica, que essa todo mundo sabe também. Está lá em número 6. Então, recebe aí as duas bênçãos. É porção dobrada hoje. Hoje tem bis para você. Em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, que as doces consolações do Espírito Santo seja com toda a sua igreja, agora e para todo sempre. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Obrigado.